Olá, muito bom dia. Agora sim, estamos ao vivo aqui com mais uma mensagem de Deus para o seu coração nessa terça-feira de feriado, dia de finados, dia que algumas pessoas comemoram aí o Dia dos Mortos, né? E muitos vão visitar os corpos que estão enterrados. Mas eu não vou falar sobre isso hoje, tá? Eu quero dar sequência aqui na nossa série histórica, né? Cada um com a sua fé, cada um professando aí aquilo que acredita, mas nós acreditamos num Deus vivo, um Deus que é Deus dos vivos, né? E que quer dar vida a todos nós, né? Para que quem estiver lá, que esteja somente o corpo perecível, mas que a alma, o espírito adquiram um corpo espiritual e que possa estar no paraíso com Deus, tá? Esse é o desejo de coração de cada um de vocês, aí dos parentes de vocês, mas nós precisamos aqui agora, enquanto há vida, enquanto nós temos oportunidade de tomarmos as nossas decisões, né? Então, eu quero na sequência, nós estamos falando sobre Moisés, e lembra que nós vimos que depois que o povo de Israel saiu do Egito, saiu da escravidão do Egito, eles se depararam com algumas dificuldades, né? Uma delas foi a travessia do Mar Vermelho, quando eles se depararam numa situação muito crítica, porque na frente estava o mar, atrás vinha o exército de Faraó, eles não tinham para onde fugir, e Deus então deu o comando a Moisés, e Moisés, com seu cajado, abriu o Mar Vermelho, e o povo passou em terra seca, e depois, quando os egípcios vieram atrás deles, o mar se fechou em cima dos egípcios. Eles comemoraram na outra margem do mar e seguiram viagem. Depois que seguiram viagem, eles tiveram uma dificuldade, porque foram tomar água no lugar que encontraram, e as águas não eram potáveis, eram águas amargas. E reclamaram, Moisés foi lá, orientado por Deus, jogou um galho na água e a água se fez doce. Andando um pouco mais, a gente vê aí no livro de Êxodo, né, que eles encontraram um oásis, né, com 12 fontes, com árvores, uma coisa linda, no meio de um deserto, né? E aí então passa um tempo, eles têm fome e começam a murmurar novamente. Se lembrar das panelas de carne do Egito, se lembrar que lá no Egito, apesar da escravidão, eles tinham o que comer. E aí então Deus manda para eles as codornizes e também o maná. A Bíblia cita as codornizes, diz que Deus mandava as codornizes à tarde, ou pelo menos mandou uma vez as codornizes para que eles matassem a saudade, mas todas as manhãs, eles colhiam do maná. Do maná quer dizer que isso, né? Eles não sabiam o que era, que isso e ficou, que isso é o maná. O maná que Deus usou para alimentá-los durante o tempo que eles estavam no deserto, né? E isso tem uma simbologia forte que nós vimos, né? Que Jesus é o pão da vida. Uma coisa interessante, olha só. Quando eles saíram do Egito, se você assistiu os outros vídeos, você vai lembrar que eu falei, é como se eles tivessem se convertido, aceitado Jesus na linguagem do crente, né? Eles estavam escravizados, e na noite em que o anjo da morte passou para matar o primogênito do Egito, que Deus ia matar todo o primogênito, a casa que tivesse o sangue do cordeiro na porta, essa casa seria poupada. Por isso que tem o nome Páscoa, né? Pessah, que é ir além da marca. Então, quando Deus veio para matar o primogênito, ele passava além da marca, nas portas estava com a marca do cordeiro. Então, ali é como se eles tivessem se convertido, como se eles tivessem dito, olha, hoje nós não somos mais escravos, por quê? Porque o sangue do cordeiro nos libertou e agora nós podemos sair da escravidão. E aí eles partiram do Egito, né? E aí então, quando a gente pensa em simbologia, quando João Batista vê Jesus e fala, eis o cordeiro do mundo, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele quis dizer isso, que Jesus foi o cordeiro que tiraria o pecado do mundo, né? Algum tempo depois ali de que João disse isso, Jesus também morreria na cruz, o sangue dele na madeira seria o símbolo da nossa libertação
do pecado, né? Jesus veio para nos libertar do pecado. Então, vou afastar um pouquinho aqui que eu também está cortando aqui o meu queixo. Então, nessa situação, nós entendemos que Jesus ele veio então para nos libertar, para nos purificar dos nossos pecados e para nos dar então a liberdade. Bom, dito isso, o povo de Israel é como se tivesse então se convertido e aceitado Jesus naquela noite que eles foram libertos da escravidão. E aí eles passam por dificuldades. E quando Jesus fala ele é o pão da vida, é porque durante o tempo que nós estamos nesse deserto, que é a nossa vida, até a gente tomar posse da nossa herança que está prometido para nós, Jesus ele é o nosso alimento diário, ele é o nosso pão espiritual, né? Ele é aquele que nos sustenta, aquele que nos dá vida. Então é a ele que nós devemos socorrer, pedir socorro, nos socorrer diariamente, né? Então fica já aqui uma dica. E aí então eles sentiram fome, sentiram saudades do Egito, e Deus mandou para eles o maná diariamente, uma coisinha miúda, parecendo neve, com sabor de pão de mel, e eles iam comendo todas as manhãs, todas as manhãs. E aí aconteceu que eles chegaram no deserto de Sim, no deserto de Elim, né? Bom, saindo de Elim, saindo de Sim, que são os desertos que estão entre o Sinai e o Egito ali, né? Eles então chegaram para Refidim e acamparam lá em Refidim. E ali em Refidim foi quando aconteceu aquela história da água, onde Deus manda Moisés ferir a rocha. Só que lá em Refidim, na rocha não foi exatamente ali. Deus manda Moisés passar adiante até Horebe e lá ferir a rocha, e a água veio para servir para matar a sede do povo. Bom, dito isso, um contexto aí geral, nós chegamos agora então, quando eles estão no deserto de Refidim, eles são atacados por um exército de Amaleque. Aí é sobre isso que eu quero falar com você hoje, tá bom? Então eu vou ler aqui, está no livro de Êxodo, capítulo 17 e versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe homens e saia a peleja contra Amaleque, então eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe disse, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, mas quando ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro, relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. Jeová Nissi, que significa, né? O Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Bom, então nós vimos aqui um texto que a primeira vez aparece um jovem chamado Josué, e esse jovem, nós vamos saber daqui a um tempo, né, daqui a algumas semanas, ele foi o sucessor de Moisés, quando o povo vai atravessar o Jordão para entrar na terra prometida, para lutar contra os jebuseus, amorreus, heteus, heveus. Quem comanda ali, então, naquele momento, o exército de Israel, né, porque eles saíram como escravos, e no decorrer da trajetória aí do exército, eles acabam se tornando guerreiros de tanta dificuldade que passaram, e lá eles são comandados por Josué. Mas é que a primeira vez que Josué aparece na Bíblia, um jovem, e já Moisés provavelmente já conhecia o coração dele, já sabia como é que ele agia, lançou um desafio para ele, né? Falou: olha, eles estavam sendo atacados pelos amalequitas. Moisés então disse para eles: olha, você vai escolher homens, quando eles chegarem, você vai lutar contra o exército de Amaleque,
e eu vou subir no monte e vou estar bem no alto, bem no cume do outeiro, né, no cume daquele, que era uma colina, né, com relevo, com certo relevo, e Moisés estaria lá intercedendo por Josué. Josué montou o exército e Josué começou a batalha. Aí nós vimos aqui no texto que quando Moisés estava com a mão estendida para o alto, o povo de Israel vencia a batalha. Mas quando Moisés baixava as mãos, o povo de Amaleque é que vencia a batalha. E aí então Ur e Arão que era irmão de Moisés, né, e Ur estava ali. Alguns estudiosos dizem que Ur era cunhado de Moisés, casado com Miriam, mas a gente não sabe. O que a gente sabe é que estava Ur e Arão, e eles então perceberam isso e puseram uma pedra para Moisés sentar. Moisés sentou na pedra, porque ele estava muito idoso. Lembra que quando Moisés foi chamado para tirar o povo do Egito, Moisés tinha 80 anos. Né? Então, Moisés já estava assim idoso, e aí os braços dele cansavam. O que eles fizeram? Sentaram Moisés na pedra e ficaram segurando o braço dele estendido, porque viram que só desse jeito o povo ganhava. E aí os israelitas venceram a batalha. Bom, aqui tem algumas coisas que eu quero analisar com você o contexto. Quando a gente encerra o texto, é importante isso daqui, que depois eu quero falar com você. O texto que nós lemos encerrou falando o seguinte: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Importante a gente ter isso em mente. Mas o que eu quero falar com você são algumas perspectivas, alguns aspectos aqui. O primeiro deles, Amaleque. Por que Amaleque? Quem é Amaleque? Amaleque era neto de Esaú. Então Amaleque, nessa situação aqui, quem sabe a história vai lembrar que Esaú e Israel eram irmãos, né? Esaú e Jacó. Depois Jacó passou a se chamar Israel. Eles eram irmãos, e Esaú abriu mão da primogenitura por causa de um prato de comida, e aí então essa primogenitura passou a ser do irmão mais novo, que era gêmeo, mas tinha saído depois dele, né, que era Israel. Bom, nesse contexto, nós podemos dizer então que Amaleque representa espiritualmente, né, ou melhor, Amaleque representa o homem da forma carnal, e Israel representa da forma espiritual. Né? Por quê? Porque Amaleque abriu mão de uma questão espiritual, da primogenitura, por causa de uma coisa para agradar a carne. Ele estava com fome e aí precisava agradar a carne. Então ele abriu mão de algo espiritual para poder comer a comida. E Jacó fez o contrário. Né? Jacó, ele fez questão de abrir mão de dar o prato de comida em troca da primogenitura. Ou seja, ele abriu mão da carne, de agradar a carne, para se agradar espiritualmente, que era a primogenitura. Por que eu estou dizendo isso? Aqui nós temos dois exemplos de força da carne e força do espírito. Né? Amaleque representa a carne aqui nesse momento. Perceba o seguinte, que enquanto, como Amaleque está querendo atacar Israel, né, são inimigos ali, como se fosse a luta da carne contra o espírito. Né? E aí é interessante porque Moisés está em cima lá do cume, e quando ele está com o braço estendido, ou seja, quando ele está de intercessão, né, a Deus, o espírito ganha. Quando ele abaixa as mãos, né, deixa de interceder, a carne ganha. Então o representante do espírito ganha enquanto tem alguém intercedendo. E o representante da carne ganha quando deixa de interceder. Isso nós podemos trazer para a nossa vida. Enquanto tem alguém intercedendo por nós, enquanto tem alguém que a gente está batalhando, mas que tem gente, o nosso espírito fortalece. Mas quando a gente para de batalhar, quando não tem ninguém orando por nós, quando nós não estamos mais batalhando, a nossa carne fortalece muito. E esse é o grande problema. Né? A gente vai ver a história aí que Amaleque perde porque Moisés conseguiu permanecer com os braços erguidos com a ajuda das pessoas. Né? Então, a mensagem que eu quero trazer para você nesta manhã é que nós, pode perceber que Josué, ele não sabia o que estava acontecendo lá em cima. Eles estavam vendo a batalha e via quando um perdia, outro ganhava, mas Josué com os seus homens não sabia o que estava acontecendo lá em cima do outeiro. Ou seja, ele tinha que batalhar.
E ele via que a hora ele estava avançando, estava vencendo a batalha, e a hora ele estava recuando e perdendo a batalha. Então nesse sobe e desce de ganha ou perde, né? E vai, Moisés, Josué está batalhando, ele está lutando. E enquanto isso, tem algo acontecendo que ele não percebe, mas ele não para de lutar. E quando ele ganha a luta, ele ganhou a luta porque ele batalhou, ele ganhou a luta porque ele foi adiante daquilo que Moisés tinha orientado ele. Porque não adianta nada se Moisés fica lá com a intercessão e Josué para os homens, né? Eles iam perder a batalha. Então, o tempo todo, sem saber o que estava acontecendo, ele batalhou. E o que eu quero dizer para você é isso, que a nossa vida ela é uma batalha constante. Carne contra espírito. Né? Quando Paulo escreve que a nossa luta não é contra a carne, né, e contra o sangue, mas sim contra potestades, contra as forças malignas. E é verdade, nossa luta é, na verdade, no mundo espiritual. Muita gente não entende isso, muita gente não acredita nisso. Mas olha, se você pegar o livro de Daniel, aquele famoso jejum de Daniel, que são os 21 dias, que ele orou porque ele queria a revelação de Deus, e aí então, no 21º dia, depois de 21 dias sem resposta, ele já quase desanimando, chega um anjo para ele e fala: Daniel, eu vim te trazer a resposta daquilo que você buscou. Ele falou: na verdade, Deus ouviu a sua oração no primeiro dia. Desde o primeiro dia, a sua oração foi ouvida no céu. O problema é que enquanto eu vinha para trazer para você a revelação, eu fui impedido pelo príncipe da Pérsia, eu fui impedido por seres no mundo espiritual que não me deixavam passar para trazer o recado. Né? Esse era o anjo Miguel, era o anjo Gabriel. E aí ele teve que chamar o anjo Miguel, eu tive que chamar um outro anjo, que era um anjo batalhador, um anjo guerreiro, para que ele me ajudasse, para que eu pudesse então passar o recado. Então nós sabemos que tem diferença entre os anjos, né? uns para falar com a gente, outros para batalhar, tem essa diferença. E a gente percebe também que tem uma luta, uma batalha no mundo espiritual por cada um de nós, né? Porque as forças malignas querem nos tirar da presença de Deus. E as forças benignas, os anjos do Senhor, o exército do Senhor, está batalhando por nós, para nos ajudar a permanecer firmes na palavra. Mas acima de tudo isso, tem Jesus Cristo, que ele sim é o grande intercessor. Por isso que João escreve que nós não devemos pecar, mas se pecarmos, existe um advogado fiel diante do Pai, diante do juiz, né, que vai defender as nossas causas. Estou dizendo isso pelo seguinte: essa luta que nós vivemos, essa luta constante, por isso eu destaquei o último texto que nós lemos ali, o último versículo, porque Deus disse que ia travar uma batalha de geração em geração. Né? A nossa luta contra Amaleque, ou seja, a nossa luta contra a carne, ela é constante, de geração em geração. É uma luta constante que a gente precisa batalhar diariamente. Agora, a gente perde, a gente ganha, a gente perde, a gente ganha. Se nós desanimarmos, nós não vamos vencer mesmo, nós vamos perder a batalha. Mas se nós continuarmos com a nossa luta, com a nossa batalha até o fim, o nosso gesto de batalhar vai nos ajudar muito. Mas tem o nosso Deus, tem Jesus Cristo que está junto, intercedendo por nós. Né? Os anjos do Senhor estão batalhando para nós espiritualmente, para que a gente possa vencer e que a gente possa atingir lá a Nova Jerusalém, a vida eterna ao lado de Deus. Nós valorizamos demais as questões materiais, as questões da carne. Só que a própria palavra diz que nada disso vai alcançar a salvação, que nada disso vai para o céu. O que vai para o céu? A nossa alma, o nosso espírito vai ganhar um novo corpo e aí nós vamos para o céu. Com consciência, tranquilo, só que o corpo pecaminoso não vai entrar. Né? E então nós temos essa batalha constante. Tem uma velha história, né, desses ditados populares, que é interessante, que numa tribo indígena alguém pergunta para o chefe dos índios a diferença entre o bem e o mal. E o grande chefe fala para ele o seguinte, que são dois animais que estão dentro da gente lutando um contra o outro. Né? E o bem e o mal, a gente fica brigando um contra o outro. E aí então o rapaz pergunta para ele: mas quem o senhor acha que vence a luta?
E aí o chefe disse para ele: aquele que você alimentar. E aqui a gente vê também que tem uma batalha constante entre espírito e corpo, né? Entre espírito e carne. E quem vai vencer essa batalha? Aquele que a gente alimentar. Né? Ou seja, se a gente alimenta o espírito vai vencer. Mas se a gente alimenta a carne vai vencer. Então eu te convido a entregar de vez a sua vida aos cuidados do Senhor Jesus, porque é Ele que está lá no alto e Ele que está com as mãos estendidas. Enquanto você se lembrar que Jesus, Ele saiu da cidade e foi sacrificado fora da cidade, fora do arraial, e em cima de um monte, né, no Monte das Caveiras, se você for lá, você vê que o Monte das Caveiras está acima de Jerusalém, e Jesus foi crucificado ali, naquele Monte das Caveiras. E então, enquanto você se lembrar que Jesus, ele morreu com os braços abertos e não baixados, é para que a gente olhe para ele e fale: puxa, tem alguém olhando por nós, e esse alguém é Jesus Cristo. Então, assim como Moisés, com os braços erguidos, ele conseguiu ajudar o povo a vencer a batalha do espírito contra a carne, né, do povo de Israel contra Amaleque. Então, assim também Jesus, ele morreu de braços abertos, para que a gente lembre, toda vez que a gente olhar para ele, a gente lembre que ele é aquele que nos salva. Mas nós não podemos parar de batalhar. A nossa batalha é constante, de geração em geração, é uma batalha constante. A nossa vida é um deserto. Nossa vida é um deserto que a gente vai ter que atravessar, né? E nesse deserto tem batalhas, nesse deserto tem dificuldades, né? As águas amargas, espiritualmente, representam toda a dificuldade do crente, né? Ou seja, a gente passa por muitas amarguras, por muita dificuldade, por muita tormenta, mas nós precisamos saber que tem um Deus misericordioso que está olhando por nós e vai nos ajudar a vencer essa batalha. Amém? Então, vamos continuar com fé, acreditando que Jesus morreu de braços abertos, os braços erguidos, para nos proteger espiritualmente, para que a gente possa então olhar para Ele e saber que é dele que vem a salvação. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, por esse feriado, Pai. Agradecemos, Deus, pelas nossas vidas. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus misericordioso que tem nos dado a oportunidade de aprender sobre o Senhor e de alcançarmos, Pai, condição de batalhar cada vez mais pela nossa vida eterna, que o Senhor já preparou para nós, que a sua graça já nos deu acesso a ela. É que tem muita gente, ó Deus, que desiste, tem muita gente que não quer, tem muita gente que não acredita, mas o Senhor exige de nós somente isso, a confiança que nós vamos chegar lá. A nossa fé é que vai nos levar, porque a tua graça já nos alcançou. Mas, Pai, muitos desistem da batalha, porque ao sinal da menor derrota já começa então a desistência. Então eu peço ao Senhor que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde, nos guie por veredas retas, veredas que possam nos levar à salvação. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amados, obrigado, viu? Obrigado aí da parceria de vocês, de estarem comigo nesta manhã, nesse feriado. Hoje eu comecei um pouquinho mais tarde, porque eu tive que fazer os improvisos e acabei me atrapalhando. Quem viu o comecinho, viu até que tinha uma mochilinha aqui atrás, eu levantei para retirar, até esqueci que eu estava ao vivo, mas é assim mesmo, né? Olha, mandar um abraço então para Ana Oliveira, que está com a gente, para Maristela Souza, para Ivone, para o Antônio Pires, que também está assistindo a gente, para Sara, para Helena Samandra, que está sempre com a gente aí. Deus te abençoe, viu, Helena, você e sua família. A Luana também, que Deus abençoe. Quem mais? A Helena mandou um bom dia aqui para mim. O Antônio da Silva, José Henrique, Leandro, Cida, Soraya, a Eliana Marinho. Até que hoje, por ser feriado, hein? A Rosângela, a Marta, bom dia, lindo amanhecer para você, amém. Para você também, viu, Marta? Que Deus te abençoe. Para todos aí, Soraya, a Daninha Figueiredo, a
Indiara, Cleia, Neiva, o Nonato, Ivete Cardoso, o Valdomiro, o Rogério, José, nossa, bastante gente, o João Carlos, o Miguel Júnior, Juninho Santos, a Magali, a Yolanda, a Sônia Rodrigues, bastante gente que nos acompanhou aí. Que Deus possa te abençoar poderosamente. E terça-feira que vem, se Deus nos permitir, nós teremos aí a sequência da história de Moisés, né? Agora eles vão chegar no Monte Sinai, monte de Deus, monte que fica no Horebe, né? Quer dizer, o Horebe fica na península do Sinai, e é onde Moisés vai ter um encontro tremendo com Deus, vai receber as tábuas do mandamento, ali ele vai receber a orientação do tabernáculo, e a partir daí eles saem pelo deserto, depois mais de 38 anos, quase 40 anos, andando pelo deserto, montando e desmontando o tabernáculo, seguindo a nuvem. História tremenda do povo de Israel, né? Mas eu digo sempre isso, quem me acompanha ou quem vai na igreja onde eu congrego, na Cristo Vivo Mananciais, e todo sábado às 19 horas, aqui em Campinas, ali no Jardim Guanabara, Cristo Vivo Mananciais, nós temos um encontro, né? E eu sempre falo isso, que o livro de Êxodo é uma simbologia tremenda e completa da nossa vida, né? Ali tem a travessia do deserto, ali tem simbologia de Jesus Cristo sendo a rocha que acompanhava o povo, ali tem Jesus Cristo sendo o pão da vida, sendo a luz do mundo, o tabernáculo, tem todas as simbologias, né? O tabernáculo, todos os elementos do tabernáculo nos levam para Jesus. Uma coisa interessante, a gente vai ver isso na próxima reunião, né? O altar do holocausto representa o sacrifício de Cristo, né? Jesus é o cordeiro que foi sacrificado. Aí a pia, que é a purificação, que eles tinham que lavar as mãos. Depois tem a mesa de pães, Jesus é o pão da vida. O candelabro, Jesus é a luz do mundo. O incenso, né, que é onde nós devemos glória a Deus, né? E Jesus glorificou o Senhor, né, através da sua obediência. É isso que nós temos que fazer. E depois da cortina, depois do véu, tem o Santo dos Santos, aonde tem a Arca da Aliança, tem ali o propiciatório, que representa a presença de Deus no meio da congregação do povo. Coisa tremenda isso. Então nós vamos ver agora, nas próximas terça-feira, quando Moisés chega no Sinai, recebe a tábua dos mandamentos e recebe a orientação de construir o tabernáculo. Tá bom? E é uma longa viagem até Moisés chegar no Monte Nebo, no cume do Monte Nebo, e ali Deus mostrar para ele a terra e falar: daqui você não passa, né? E aí Moisés então morre aos 120 anos no cume do Monte Nebo, e Josué assume o comando, atravessa o Jordão e toma posse da terra prometida. Coisa tremenda, história maravilhosa. E a nossa vida é isso. Nós vamos um dia atravessar o Jordão e vamos tomar posse da nossa herança, da terra prometida, que é a Nova Jerusalém, e vamos viver eternamente. Tá? Eu te convido, se você não conhece ainda esse Deus que eu sirvo, eu te convido a conhecer. Deus te abençoe poderosamente, e até terça que vem, se Deus quiser.